Muito bem. A música é uma ferramenta tremenda, né? Ela prepara o nosso coração para que nós possamos absorver o conteúdo da palavra do Senhor. Antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, eu quero saudar os nossos amigos que estão nos visitando aqui nessa manhã. Nós temos aqui os nossos amigos do IAESC. Nós temos um grupo que está vindo aí também do IAP. Eu não sei se nós temos alguém por aqui, mas se tivermos, nós queremos aqui estender também o nosso abraço. É muito bom podermos estar juntos aqui nessa manhã. Eu quero aproveitar e mais uma vez estender o nosso abraço também àqueles que nos acompanham pela internet, que aonde você estiver, que o Senhor te alcance. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus o sabe e Ele há de te abençoar. Muito bem, gente, é uma alegria mais uma vez poder abrir a palavra do Senhor juntamente com vocês. E eu tenho certeza que nessa manhã, mais uma vez, Deus tem uma mensagem muito, mas muito especial para cada um de nós. Eu quero convidá-los, então, a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos estudar aqui o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Daniel. Eu quero extrair também, de forma introdutória, alguns elementos que nós encontramos aqui no capítulo de número 1. E o meu objetivo nessa manhã não é, de forma exaustiva, extrair destes capítulos tudo aquilo que foi revelado a Daniel, até porque o tempo não é suficiente. Mas eu quero extrair aqui, principalmente do capítulo 2 e do capítulo 3, alguns elementos que me chamam a atenção e quero aplicar à nossa realidade nos dias de hoje. Eu tenho certeza que através desses elementos Deus, Ele tem uma mensagem para cada um de nós de forma prática. Quando nós iniciamos aqui no capítulo 1, nós encontramos uma mensagem muito clara em relação à soberania de Deus. É interessante que o texto começa falando a respeito de Deus como sendo o Senhor da história, aquele que domina, aquele que é Deus não apenas em Jerusalém, não apenas em Judá, mas quando Daniel introduz aqui o capítulo de número 1, ele fala a respeito de Deus como sendo Deus também em Babilônia e em todos os lugares. O capítulo 1 fala a respeito da soberania de Deus. E nós encontramos esse elemento em relação à soberania do Senhor também nos demais capítulos, até o último capítulo do livro de Daniel. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui no capítulo 1 que falam a respeito disso. Quando nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 1, o texto diz que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Interessante que parece que Daniel ele inicia o seu livro falando a respeito de uma ação humana. É como se, em outras palavras, disséssemos assim: olha, aqui o poder humano venceu. Foi o exército de Nabucodonosor, que aqui é apresentado como rei, mas na realidade, quando analisamos a história de forma cronológica, ele não está ainda no trono de Babilônia, ele é o príncipe corregente. Nesse caso, o general ali do exército, ele assumiu o trono apenas no ano posterior. Mas o fato é que parece que o texto apresenta uma ação humana, uma vitória humana. Mas quando nós seguimos a leitura, no verso 2, o texto diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa do Senhor, e também alguns dos nobres da linhagem real, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Perceba que o texto diz que foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor a estes. Deus está no controle da história. Ele domina. E é essa ideia que nós encontramos também no verso 9, quando o texto diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Foi Deus quem concedeu. Alguns podem dizer, não, foi o chefe dos eunucos. Nós conhecemos o relato do capítulo 1. Daniel se posicionou falando a respeito de sua alimentação. E Deus, agora segundo o verso 9, concede misericórdia a Daniel e também aos seus amigos. Deus está no controle da história.
Quando nós seguimos o relato, no verso 17, o texto diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Deus deu. Entenda que Deus é apresentado por Daniel no capítulo 1 como sendo o Senhor da história, aquele que está na direção de todas as coisas. E é de forma introdutória que Daniel destaca esta ideia, para que no capítulo 2 apresente como se fosse uma linha do tempo, o Senhor conduzindo todas as coisas, como sendo aquele que sabia o que iria acontecer. Ele está na direção, Ele está no controle. E no capítulo 2, nós lemos a partir do verso 1 o seguinte, começa dizendo assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Nós poderíamos ler um pouquinho diferente aqui o verso de número 1. Quando nós analisamos o texto dentro da linguagem original, nós lemos até de uma maneira que no português pode parecer um tanto quanto redundante. O texto diz: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele sonhou alguns sonhos. Sonhou sonhos. É interessante a ideia por trás do texto na linguagem original. O texto aqui está dizendo, na realidade, que Nabucodonosor sonhou várias vezes o mesmo sonho. Não que ele tivesse tido vários sonhos, mas várias vezes sonhou o mesmo sonho. E é interessante dentro da cultura babilônica e dos povos antigos, que os sonhos eles tinham uma relevância gigantesca. Para eles, através dos sonhos, os deuses se comunicavam com o povo. Marduk, o grande Deus, segundo eles, o grande Deus da Babilônia, se comunicava com o povo através de sonhos. E a ideia de que Nabucodonosor sonhou várias vezes o mesmo sonho tem a ver com intensificação, algo que é urgente. É por isso que o texto diz que o seu espírito se perturbou a ponto de perder o sono. E o texto segue dizendo: então, verso 2, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Verso 3, disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, e a partir do verso 4 a linguagem muda. Até aqui o hebraico é utilizado. Do verso 4 até o verso 7, agora entra uma língua diferente, o aramaico. Na realidade, entre hebraico e aramaico, podemos fazer uma comparação aí com o português e o espanhol, mas o fato é que o texto diz que a linguagem muda. O verso 4 diz que os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. E segue dizendo no verso 7, responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. E no verso 8, tornou o rei e disse: bem, percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está de fato resolvido. E segue dizendo no verso 10, responderam então os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. E aí nós vamos para o verso 12, e aqui nós vemos que diante dessa situação, o rei muito se irou, se enfureceu, percebeu que os seus sábios, os caldeus, eles não eram capazes de agora revelar o sonho, revelar a interpretação do sonho. E o texto segue dizendo que agora Nabucodonosor ordena que matassem a todos os sábios da Babilônia. E agora o restante do verso 12 diz que saíram e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. E então Daniel, ele avisadamente, de forma prudente, busca Arioque, aquele que foi, ou que recebeu a responsabilidade de executar o decreto do rei,
para saber o que estava acontecendo. Este rapaz explica o que se sucedeu, e agora o texto diz que Daniel vai à presença do rei pedindo um tempo para que pudesse dizer qual foi o sonho e também a sua interpretação. Aqui nós encontramos um ponto interessante, porque alguns estudiosos da Bíblia dizem que Nabucodonosor esqueceu o sonho. Ele não queria apenas a interpretação, mas ele queria saber também qual sonho havia tido. E segundo aquilo que nós já vimos, tido várias vezes, de forma consecutiva. Alguns outros dizem que não, que Nabucodonosor não esqueceu o sonho. Na realidade, ele queria que os caldeus, os magos, agora revelassem qual havia sido o sonho, para que ele tivesse a certeza de que a interpretação seria correta. O fato é que o contexto nos dá uma ideia, a ideia de que os caldeus, os astrólogos e magos, estavam muito preocupados. O fato de eles não terem dado uma interpretação revela que eles suspeitavam que o rei sabia qual era o sonho que havia tido. Porque senão eles poderiam inventar, né? Poderiam dizer assim: ó rei, o senhor estava andando em um cavalo branco. Eles poderiam dar uma interpretação ao sonho, mas eles não ousaram interpretar. O rei havia pedido que eles revelassem o sonho e a sua interpretação. Mas a história, ela segue. E quando nós vamos aqui para o verso 17, nós vemos que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E aqui eu destaco um elemento extremamente importante. Perceba que Daniel e os seus amigos, os sábios da Babilônia, estavam diante de uma grande crise. O decreto havia sido editado, todos eles deveriam morrer. Daniel, diante dessa dificuldade, segundo o que o texto aqui apresenta, ele faz aquilo que todos nós deveríamos fazer, e aqui nós encontramos um conselho da parte de Deus. Diante da crise, diante da dificuldade, diante da batalha iminente, o que nós precisamos fazer? Precisamos orar. Interessante que Daniel aparece na Bíblia como um grande exemplo de alguém que buscava a Deus através da oração, de manhã, de tarde, de noite. Perceba que diante da dificuldade, Daniel busca a Deus. Ele diz: ó Senhor, por favor, me conceda sabedoria, para que eu possa decifrar esse enigma. E aqui vem um conselho para cada um de nós. Todos nós precisamos, sim, nos momentos de dificuldade, buscarmos a Deus, colocarmos a Deus em primeiro lugar. Deixa eu perguntar para você, nos seus momentos de luta, de dificuldade, você tem buscado resolver com as suas próprias mãos? Ou você tem colocado Deus em primeiro lugar, buscando sabedoria, para que Ele te oriente, para que você possa tomar as melhores decisões, para que você possa ir pelo caminho correto? Aqui nós encontramos algo que nos chama a atenção. Deus nos chama a atenção para que nós possamos colocar em prática. Assim como Daniel buscou ao Senhor, nós também precisamos, devemos buscar a Deus, porque o resultado aparece no texto bíblico. Deus, Ele responde às nossas orações, e é isso que nós encontramos aqui no verso 19, quando o texto diz que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Deus respondeu à oração de Daniel. Daniel agora se apresenta diante do rei. O verso 27, ele diz que o mistério que o rei exige, Daniel agora se dirigindo ao rei falando: nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Perceba mais uma vez a ideia que o texto apresenta da soberania de Deus. É Deus que revela. Perceba que não foi Daniel, humanamente falando, que resolveu o problema. O rei entendeu que, nós vamos ver daqui um pouquinho, que Daniel aqui se apresenta como sendo algo quase que divino, né? Por isso a ele entrega ofertas.
Mas Daniel aqui dirige a glória ao Senhor, dizendo assim: olha, há um Deus no céu que conduz todas as coisas, é Deus que está na direção de todas as coisas, é o Senhor que concede sabedoria, é o Senhor que responde aos enigmas, que decifra os mistérios. E quando nós vamos aqui para o verso 31, aqui nós vemos Daniel se dirigindo agora ao rei e falando a respeito do sonho. Você pode me acompanhar na sua Bíblia? O texto diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua está, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Se a gente puder colocar na tela aquele PowerPoint, apenas um slide, por gentileza, para que nós possamos visualizar o que aproximadamente nós encontramos dessa descrição de uma forma gráfica. Mais ou menos foi isso que Nabucodonosor viu em seu sonho. Aquilo que aqui Daniel ele descreve. Quando nós vamos para o verso 36, ele segue dizendo, falando a respeito da interpretação. Ele diz: este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Finalzinho do verso 38. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Bem, essa foi a visão, esse foi o sonho que Nabucodonosor sonhou várias vezes, que perturbou o seu coração a ponto de fazer com que ele perdesse o sono. Daniel aqui fala a respeito do sonho e dá a interpretação desse sonho. Essa foi a visão. Quando nós seguimos a leitura, no verso 46, Nabucodonosor agora reconhece a condução, a soberania de Deus. Daniel como sendo alguém enviado do Senhor, e o texto diz que então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus, o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios. Muito bem, em síntese, é isso que nós encontramos aqui no capítulo de número 2. Mas eu quero destacar algo que também acontece no capítulo de número 3 e fazer uma relação entre estes dois relatos. Aqui nós, de forma breve, apresentamos o que aconteceu no capítulo 2. No capítulo 3, uma outra estátua é apresentada. Na realidade, o texto chama essa estátua de imagem. Segue dizendo, capítulo 3, a partir do verso 1. Me acompanhe na sua Bíblia. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Aqui fala a respeito do tamanho da estátua. Se nós fizermos os cálculos, cada côvado cerca de 45 centímetros, então poderíamos dizer que essa estátua, que agora é levantada na planície de Dura, toda de ouro, era uma estátua que tinha cerca de 27 metros de altura por cerca de 2,7 metros de largura. O texto fala a respeito de uma segunda estátua.
segue dizendo: então o rei Nabucodonosor mandou a juntar ali os sátrapas, prefeitos, governadores e juízes, para que viessem agora a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O verso 4 diz que agora era ordenado a todos aqueles que estavam ali, povos, nações e homens de todas as línguas, que no momento em que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e etc., deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. E o verso 6 diz que qualquer que não se prostrasse e não adorasse a imagem, no mesmo instante seria lançado na fornalha ardente. Nós conhecemos esse relato. O capítulo 3 para todos nós também é um capítulo muito conhecido. Ali, diante daquela imagem, estavam os 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O fato é que a história diz que eles decidiram no seu coração, assim como no capítulo 1, não se prostrar agora diante da imagem. Essa imagem era uma imagem que representava a soberania de Nabucodonosor. Podemos dizer que aqui nós encontramos uma contrafação daquilo que é apresentado no capítulo 2. E agora a história começa a se tornar um pouquinho mais clara para cada um de nós. Perceba que o inimigo, agora ele quer causar confusão. É isso que nós encontramos na ideia de Babilônia. O que é Babilônia? É confusão. É por isso que agora, no capítulo 3, uma imagem semelhante àquela que é apresentada no capítulo 2 entra em cena. Mas o interessante é que essa imagem, ela se apresenta toda de ouro. Mesmo tendo reconhecido a grandiosidade de Deus no capítulo 2 pela interpretação do sonho, Nabucodonosor agora decide se rebelar. Babel, confusão, rebeldia. E ele diz assim: olha, tudo bem, pode ser que tenha acontecido algo aí que foi divino e tal, mas na realidade quem manda aqui sou eu. Sabe que naquela época os imperadores, os reis, eles eram considerados, se autoconsideravam e também eram considerados por muitos como divindades. Eles solicitavam adoração. Perceba que dentro dessa realidade não é diferente. É como se Nabucodonosor dissesse assim: olha, eu é que sou o rei, o soberano. Eu é que sou aquele que domino. Quando Daniel disse para Nabucodonosor que ele era a cabeça e que depois dele viria um reino, e depois desse reino outro reino, ou seja, o seu reino iria passar. Nabucodonosor agora ele diz assim: não, eu não sou apenas a cabeça de ouro. Não é apenas nesse período que iniciou ali, mais ou menos por cerca de 605 a.C. Não é apenas nesse período que vou dominar como soberano, mas eu vou dominar durante todo o período da história. Aqui nós encontramos uma contrafação. Aqui nós encontramos, podemos dizer, a mentira misturado com a verdade. E por que eu destaco isso para você aqui nessa manhã? Porque existe um ponto entre essas duas estátuas que são iguais. Se você analisar, você vai perceber que as duas cabeças são de ouro. E aqui eu gostaria de entrar em uma aplicação um pouquinho mais prática daquilo que quero falar para vocês. Perceba que no capítulo 2 é Deus falando, se apresentando como soberano, aquele que conduz a história. Ele sabia que depois de Babilônia viriam os medos e os persas, e nós encontramos essa identificação lá no capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de Daniel. Ele sabia que depois dos medos e persas, representados aqui pelos braços e pelo peito da estátua do capítulo 2, viriam agora os gregos, que é o metal que vem em seguida, o bronze. Deus ele sabia que depois do bronze, depois de Alexandre o Grande, depois da Grécia, viriam os romanos, o domínio dos Césares. Deus sabia que no finalzinho da história existiria ali uma mistura
de nações fortes com nações fracas. Esses seriam os últimos momentos da história desse mundo. Não uma nação única que dominava, mas reinos divididos. Perceba, Deus se apresenta como sendo o soberano, o Senhor da história, aquele que domina, aquele que conhece todas as coisas. Mas agora no capítulo 3, Nabucodonosor se apresenta como sendo aquele que domina. Ele se apresenta como aquele que domina, indo contra aquilo que Deus revelou aqui no capítulo de número 2. E aqui nós encontramos algo que infelizmente tem nos atrapalhado também na realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque aqui nós percebemos a verdade sendo misturada com a mentira. Essa é a estratégia de Satanás, do inimigo. É causar confusão na mente dos seres humanos, para que não tenham condições de escolher da maneira certa, de fazer a vontade de Deus. Eu digo para você que hoje nós vivemos momentos difíceis em relação a isso, porque parece que os valores estão invertidos, né? Hoje, o que é certo se apresenta como sendo algo errado na mente de muitas pessoas. O que é errado é apresentado como algo certo. Sabe que muitos estão confusos. Confusos porque naquilo que é certo é introduzido alguns elementos errados. E aquilo que é errado se introduz agora alguns elementos que são certos. Confunde a cabeça das pessoas. A nossa juventude está confusa. Não sabe exatamente o que decidir, o que escolher, quais são os planos que de fato Deus tem, por causa dessa confusão, por causa dessa mistura. Perceba que aqui o objetivo do inimigo é misturar para confundir. E hoje, em muitos lugares, nós vemos de fato uma confusão quase que generalizada. Quando falo a respeito disso, destaco alguns elementos, como por exemplo, em relação à família. Nós vivemos hoje momentos difíceis porque a família, segundo os planos de Deus nos dias atuais, tem sido desconfigurada. A família é o plano de Deus, Deus estabeleceu. Mas o inimigo vem e diz assim, não, mas pode ser um pouquinho diferente. Pode ser um pouquinho diferente. Não precisa ser fiel ao seu esposo ou à sua esposa. Vocês podem abrir a relação. Aí quando você sentir vontade de estar com uma outra pessoa, você fica e está tudo certo. Mantém o casamento, mas com uma configuração diferente daquilo que Deus orientou, daquilo que Deus mandou. Sabe, gente? Isso tem sido moda em alguns lugares. Casamento aberto, relacionamento aberto. Quem disse que esse é o plano de Deus? Nós não encontramos essa ideia na palavra do Senhor. Mas é isso que muitas pessoas têm vivido e têm ensinado por aí. É isso que muitas vezes os nossos jovens, e adolescentes têm recebido através das redes sociais, através da internet. Outra questão, a sexualidade. Sabe, esse é um detalhe que tem me deixado muito preocupado, principalmente nos últimos dias. A ponto de, em alguns lugares, você ter que chegar para um menino e perguntar para ele qual é a sua sexualidade. Para uma menina e perguntar qual é a sua sexualidade. Em outras palavras, o que você decidiu ser? Alguns dizem por aí que até já não pode mais, quando a criança nasce ali no hospital, olhar para a criança, o médico ali que fez o parto, e dizer assim, é menino ou é menina. Sabe por quê? Porque ela não decidiu ainda. Sabe, gente, confusão, Babel. Esse não é o plano de Deus. Na palavra do Senhor nós encontramos as suas orientações de uma maneira muito clara. E sabe que hoje está sendo complicado você falar a respeito daquilo que é certo. Porque o ser diferente é que para muitos é o correto. E aí se fala a respeito de inclusão. Nós temos que incluir, de fato. Jesus morreu por todas as pessoas, por todos. A cruz, ela foi suficiente para salvar a todas as pessoas.
Isso é inclusão. Mas agora eu estou falando a respeito das decisões e escolhas humanas que nós fazemos, que muitos têm feito por aí, não estão de acordo com a palavra do Senhor. O outro ponto que eu destaco, que causa também muita confusão, a própria questão da adoração. Como adorar a Deus? Sabe que existe um slogan por aí que diz assim: venha à igreja e adore do seu jeito. Vocês compreenderam a ideia? Venha à igreja e adore do seu jeito. Será que isso está certo? E daí se organiza, se constrói agora um ambiente diferenciado para que os adoradores possam se sentir bem na igreja. Para que eu possa adorar do meu jeito, para que eu possa cantar coisas que me satisfazem, para que eu possa ouvir músicas que me satisfazem, para que eu possa estar em um ambiente que me satisfaz, para que eu possa compartilhar de um culto que me é agradável. Eu pergunto para você, será que de fato essa é a ideia que nós encontramos na palavra de Deus? Esse negócio do venha e adore do seu jeito, gente, isso aí não é de Deus, não. Porque aquilo que Deus pede para mim e para você é que o adoremos em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser prestada a Deus. Não deve satisfazer o ser humano, e sim ao Senhor. É uma oferta que nós entregamos a Deus. E hoje tem se vinculado, aí tem se comunicado a ideia de que não, tem que ser um negócio configurado, né? Porque senão a juventude não aceita, não se sente bem. Gente, tudo bem que a gente precisa, claro, saber a linguagem. Existe uma linguagem, em cada faixa etária existe uma linguagem. Mas eu estou falando a respeito de adoração. Adoração a Deus. E a adoração a Deus não deve satisfazer o ser humano, e sim o Senhor. São elementos que, infelizmente, têm sido colocados na nossa realidade hoje, que têm confundido muito a cabeça das pessoas. Por quê? Porque existe ali 99% de verdade, mas 1% de mentira. E eu pergunto para você, se na receita você tem 99% de verdade e 1% de mentira, é mentira ou verdade? Eu vi aí que está meio confuso, né? Se tem ali 90% de mentira e 10% de verdade, é mentira ou verdade? Deixa eu usar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês e já parto para o final aqui do meu sermão. Nós podemos aqui fazer uma sobremesa. Vamos fazer uma sobremesa juntos, tá bom? Para que nós possamos entender o conceito de certo e errado com base nessa sobremesa. Claro que ela é vegana, certo? Ok? Não é pecado, né? Vocês conhecem o tal pudim de leite condensado? Sim? Existe o pudim de leite condensado vegano, viu? É muito bom. Eu tentei decorar a receita de cabeça, mas não consegui. Mas eu sei que ali vai alguns ingredientes. Por exemplo, ali vai o leite de coco. Ali vai a gelatina vegetal. Ali nós podemos colocar também, o que mais? Me ajuda aí aqueles que são expert nisso. A polpa do coco. Muito bem. Você coloca ali os ingredientes e você agora começa a misturar aquele negócio para fazer o pudim de leite condensado vegano, certo? Imagine você lá na sua cozinha fazendo a sua sobremesa. Você está fazendo a sobremesa ali, né? Misturou tudo, está batendo. Quando de repente pela janela que está entreaberta, agora entra uma mosca. Imagine, é aquela verde, aquela mosquinha que tem os olhinhos assim. E agora você está fazendo ali o doce, o pudim, está batendo, e a mosquinha vem se aproximando, e você começa agora a espantar a mosca. Sai daqui, mosca, show, mosca. E a mosca vem para cá e vem para lá. Quando de repente você dá um tapa na mosca, ela fica meia tonta e agora ela cai exatamente dentro da vasilha que você está fazendo o seu doce. Imagine, você está batendo ali, misturando tudo. Ela sumiu ali dentro. Alguns, quem sabe, vão ficar com receio de comer agora pudim de leite condensado vegano, Mas imagine, eu pergunto para você, o que você deve fazer com esse conteúdo que foi colocado ali dentro daquele recipiente? Você deve continuar o preparo, servir para a família, ou você deve jogar no lixo? Jogar fora. Eu não sei se eu consegui ser claro para vocês
em relação àquilo que é certo e errado. Não existe certo com 99% de certo e 1% de errado. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus de acordo com aquilo que Ele nos pede, de acordo com aquilo que é de fato a vontade de Deus. Sabe, gente, infelizmente hoje nós vivemos momentos de confusão, de enganação, e nós precisamos buscar em Deus força, sabedoria e condições para tomarmos as decisões corretas, porque o errado está misturado com o certo. Interessante que quando nós olhamos para a estátua do capítulo 2, nós percebemos ali que os metais eles vão se desvalorizando com o passar do tempo. Em outras palavras, é como se Deus dissesse assim: olha, as coisas vão de mal a pior. Vai ficar cada vez pior, cada vez mais difícil. Haverá cada vez mais dificuldades. Primeiro é ouro, depois é bronze, depois é prata, depois é ferro. E uma mistura ridícula no final de barro e ferro. As coisas vão de mal a pior. Mas não, vem o diabo e diz assim: as coisas vão do bem para o melhor. É tudo ouro. É tudo ouro. E é por isso que muitos aí, seguindo as orientações do inimigo, dizem assim: não, nós vamos melhorar as coisas. A tecnologia vai transformar o mundo. As coisas vão ficar cada vez melhores aqui nesse mundo. E aí vem aqueles que creem na imortalidade da alma e dizem assim: não, você quando morre, você melhora. Você vai para uma outra dimensão, depois você volta para esse mundo, as coisas ficam melhores. Deus diz: não, vai ficar pior. O inimigo diz: não, vai melhorar. E a ideia é confundir a cabeça dos seres humanos. Mas eu quero concluir o meu sermão aqui nessa manhã. E quero concluir com aquilo que nós encontramos aqui no capítulo 2, no verso 44. Você pode me acompanhar na sua Bíblia. O texto diz, falando a respeito dos pés da estátua: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Deus suscitará um reino que jamais será destruído. A história conta que, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e ela se dirige aos pés da estátua. E a história diz que esta pedra esmiuça a estátua. Essa pedra é Jesus. É o novo reino. É o reino de Deus sendo estabelecido. É a volta de Jesus. Quando nós analisamos cronologicamente, nós percebemos que nós estamos nesse momento histórico, nos dedinhos da estátua. Em outras palavras, poderia afirmar para você aqui nessa manhã que a pedra que será cortada sem auxílio de mãos está por ser direcionada ao momento histórico que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. O inimigo tenta nos confundir para que possamos não dar atenção àquilo que Deus está querendo nos revelar, nos comunicar. Mas o fato é que a profecia é muito clara. Jesus está voltando. Todos nós aqui temos a oportunidade de sabermos disso. Jesus está voltando. E a questão é, como que nós estamos nos comportando? Quais têm sido as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos planos? Porque Jesus está voltando. Será que o nosso foco está nas coisas aqui desse mundo? Assim como Nabucodonosor, não, nós vamos melhorar, o mundo vai ficar cada vez melhor. Ou será que nós estamos vivendo em um período de urgência, de emergência, aonde entendemos que dentro de muito pouco tempo, a qualquer momento, tudo será esmiuçado. Jesus vai voltar. Eu quero fazer um apelo para você aqui nessa manhã. Como adventista do sétimo dia, você tem na nomenclatura da sua igreja, no DNA
desse movimento a ideia de que Jesus vai voltar dentro de muito pouco tempo. Nós somos adventistas. Sabe que em alguns lugares a ideia de que breve Jesus voltará para muitos se tornou um jargão. Porque falar é fácil, a questão é, será que de fato eu estou comprometido com a volta de Jesus? Meu apelo para você aqui nessa manhã é que você sinta o desejo, procure em Deus, busque no Senhor força, sabedoria, para que você não seja enganado pelo inimigo e para que você desenvolva no seu coração a urgência pelo encontro com o Senhor, para que você não seja enganado por questões modernas que estão sendo a goela abaixo, assim como se diz, não é? Estão sendo ensinadas dentro do nosso ambiente familiar. Estão sendo disseminadas através da mídia, através dos meios de comunicação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que nós possamos, cada vez mais ao lado do Senhor, nos fortalecermos, não sermos enganados e cumprirmos a parte que nos corresponde. Amém?